14 minutos, de volta aqui no estúdio CBN, agora para falar de saúde. Isso porque avança aqui na cidade a vacinação contra a Covid-19. Recebemos doses da Spikevax no final de maio, foram mais de 14 mil doses recebidas e desse total, 10 mil já foram aplicadas nos centros de saúde aqui da cidade. Com isso, ontem a Prefeitura divulgou que o estoque chegou a 4.300 vacinas e já há falta em algumas unidades aqui de Campinas. Sobre isso, a gente conversa agora com a Shaula Vizelli, ela que é coordenadora do Programa de Imunização de Campinas. Shaula, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, Taila. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, Shaula, qual é a situação hoje aqui nos centros de saúde de Campinas? Ontem houve essa divulgação, ao menos 10 centros de saúde estavam sem as doses. Hoje, onde a população pode encontrar pela vacina e qual que é a importância também desse imunizante? Gente, é fundamental que a população, todas as pessoas que estão aí contempladas nos grupos prioritários, recebam essa dose. Então, é uma vacina atualizada para a cepa que está circulante no momento. Então, todas essas pessoas que têm um risco maior aí do adoecimento, do agravamento, é importante que tenha a sua imunização adequada. Infelizmente, a gente depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde, E o quantitativo recebido aí do final de maio até o momento, ele não tem sido suficiente para a procura, para a adesão da população. Então, neste momento, já temos aí mais de 10 unidades com estoque zerado. Mas ainda assim, temos perto aí de 4 mil doses distribuídas entre os nossos centros de saúde. Então, é importante que a população utilize o nosso site, ele tem informações confiáveis, transparentes, tem uma ferramenta de busca para que a população consiga identificar em qual centro de saúde mais próximo tem a vacina disponível. Se chegar no centro de saúde, Shaula, e não tiver a vacina, tem informação lá para ser remanejado para outro centro de saúde para tomar vacina? Sim, Marcos, tem sim. Então, toda a nossa equipe também tem acesso a essa mesma ferramenta e a gente consegue ali, com o uso da internet, bem simplesmente, fazer essa localização, Identificar ali próximo daquela região qual é o centro de saúde que vai ter a vacina disponível. Mas a gente pede muito para que a população consulte ou ligue, até para não perder a viagem, Não ter esse transtorno de chegar até um centro de saúde, ter essa informação que não tem e se deslocar para outro. Porque daí assim ela já consegue ver no site quantas doses tem disponível, onde tem, qual é a unidade mais fácil. Então facilita aí esse deslocamento. Até informando aqui o site, Shaula, para a população é remédios, sem acento.campinas.sp.gov.br, para que seja feita essa consulta aí dos locais que ainda oferecem a vacina. E para quem nos ouve também, Shaula, qual que é o público hoje que pode procurar pela Spikevax e qual que é a diferença também dessa vacina em relação às anteriores contra a Covid? Então, são várias pessoas aí que estão contempladas para receber essa nova dose, Então, todo aquele grupo prioritário, pessoas a partir de 60 anos, pessoas com doenças graves, aquelas imunossupressões, gestantes, puérperas, profissional de saúde, pessoas com deficiência, enfim, tem uma série aí de pessoas que são contempladas, que já podem receber a dose, desde que tenha um intervalo de pelo menos 3 meses das doses anteriores. Então, independente do esquema vacinal, se recebeu 2, 3, 4 doses, é importante que receba essa dose agora, porque é isso que eu falei, é uma vacina atualizada, então é a mais moderna aí que a gente tem hoje no mercado e que traz a proteção contra a cepa atual, Então, o vírus ele se modificou muito ao longo de todo esse período da pandemia e hoje essa vacina é a mais adequada para garantir aí a proteção que a população, principalmente esses grupos prioritários, precisam. Shaula, você falou do prazo, das vacinas, E para deixar claro, ainda a gente não tem o público-alvo da vacina contra a gripe atingido. Se foi tomar a vacina contra a gripe e for do público-alvo, da Covid, pode tomar as duas ao mesmo tempo sem problema. Isso mesmo, Mark. Normalmente esses dois grupos aí, eles acabam sendo, em sua maioria, o mesmo, Então, a vacina tanto da influenza quanto a vacina para a Covid, elas são aí ofertadas para essa população, 60 anos ou mais, crianças até 4 anos de idade, profissional de saúde, enfim. Então, todos esses grupos, eles podem e devem receber aí, até para facilitar nessa questão de acesso também, podem receber as duas vacinas juntas, sem problema nenhum. Agora, Shaula, vocês têm alguma estimativa aí também de duração desse estoque que está disponível hoje? Cerca de 4 mil vacinas, que estão disponíveis ainda
segundo o último levantamento feito pela Saúde. Existe aí, então, uma estimativa de quanto deve durar, com base na procura que existe hoje aqui em Campinas? Então a gente recebeu 14 mil doses, né, somando as 2 grades recebidas aí do final de maio para cá. Então, muito provavelmente, considerando inclusive todas as ações que a gente está fazendo essa semana, no dia D aí que vem para a campanha da polio, a gente imagina que essas doses até o final da semana devem acabar. Então, para a população aí que tem esse interesse, que precisa receber a dose, que procure o quanto antes, porque por enquanto a gente ainda não tem a perspectiva do recebimento de uma nova grade, apesar de estarmos aí em constante contato com o Estado, né, tentando viabilizar essa entrega, esse fornecimento de doses, mas por enquanto a gente ainda não tem uma previsão. Então, provavelmente, aí, de acordo com os dados, com a procura até o momento, provavelmente até sábado, com essas ações todas, esse estoque deve ser finalizado. Shaula, com essa mudança de tempo, né? A gente vê muita gente aí com a garganta fechada, com tosse, com coriza. Com qual tipo de sintoma, entre aspas, né? Pode-se tomar a vacina ou se deve aguardar? Então, o que a gente orienta é que não esteja com febre. Então, qualquer quadro febril, a ideia, então, é que essa vacinação seja adiada. E quando estiver com qualquer outro sintoma, então um quadro respiratório que não está bem resolvido, que não sabe o diagnóstico, é para evitar. Não existe uma contraindicação, a não ser que a pessoa tenha a infecção pela Covid. Aí sim, o intervalo para receber essa vacina é de 4 semanas, é um mês que a gente pede esse intervalo da infecção de Covid para o recebimento da dose. Mas em relação à vacina contra a influenza, é que assim, tem a resolução do quadro respiratório, que não tenha febre no momento, para não confundir um provável sintoma que já esteja ali instalado com uma provável reação da vacina. Tá? Então é essa a contraindicação, né, a sugestão, na verdade, de adiamento da vacinação. Agora, Shaula, em relação à aplicação das doses da vacina contra a Covid, também juntamente com outras vacinas que fazem também parte do calendário, principalmente das crianças aí, né, de 6 meses a 4 anos. Há alguma contraindicação? Pode ser aplicada também junto com outras vacinas? Sim, Ayla, todas as vacinas podem ser aplicadas junto com a vacina da Covid, exceto a vacina da dengue. Então, se porventura uma criança, né, adolescente entre 10 e 14 anos, que poderia ser contemplado também com a vacina da dengue, daí é necessário um intervalo de 24 horas. É a única exceção. Todas as outras demais vacinas do calendário podem ser administradas simultaneamente. Agora, Shaula, você falou sobre o estoque, aí pode durar até o final da semana, né? Para a gente ter uma ideia aí do avanço também da procura por esse imunizante. Ontem havia um levantamento de 10 centros de saúde sem as doses. Hoje, numa rápida pesquisa aqui, já saltou para 17 centros de saúde que não têm o imunizante, ou seja, quem faz parte dos grupos prioritários pode procurar, deve aí se apressar pelo menos para receber o imunizante até o fim de semana, né? Exatamente, tá? Realmente isso tem sido bem dinâmico, apesar de a gente fazer alguns semanizamentos de doses, elas não têm sido suficientes para todos os centros de saúde de fato. Então, por isso que essa consulta a gente tem reforçado muito, né? Para a população não se deslocar à toa, infelizmente o quantitativo de doses recebidas está aquém da nossa necessidade. Então, é importante, consultem, verifiquem onde tem e procurem o quanto antes aí para garantir sua dose. Shaula, só uma última pergunta. Tem também previsto agora o dia D de vacinação contra a polio? Outras vacinas vão ser administradas também? Como vai ser a campanha aqui em Campinas? Isso, então, nesse próximo sábado, né, no dia D de mobilização da campanha contra a paralisia infantil, a gente está fazendo uma grande mobilização, de fato. Então, além de 14 centros de saúde abertos, temos vários parceiros. Todas essas informações também de locais, horários, estão no nosso site, mas a gente vai levar a vacina para supermercados, shoppings, Lagoa do Taquaral, então locais de grande movimentação, para tentar facilitar o acesso, né, dessas famílias, pensando para além das crianças. O foco da campanha da polio é para crianças até 4 anos, mas em todos esses locais a gente vai fazer a atualização de esquema vacinal de todas as pessoas, de todas as faixas etárias. Então, os pais que vão levar seus filhos para vacinação podem aproveitar, fazer vacinação contra influenza, Covid, para quem estiver dentro do grupo prioritário. Então, são ações aí bem importantes para a gente ampliar a vacinação, a imunização adequada aí de toda a população campineira. Shaula, a gente faz essa pergunta para você já desde os piores momentos da pandemia, mas a gente tem que repetir porque hoje em dia tem muita oposição.
Efeitos colaterais de vacinas, muito poucos, se tiver, né? Quase nada, Marco. Então, assim, os benefícios da vacina superam aí a longa distância qualquer risco que possa ter, né? Na verdade, o que a gente fala não é nem de evento adverso, é de reação esperada. Então, toda vacina ali, ela pode causar principalmente uma dor no braço, dor local mesmo, às vezes um mal-estar, eventualmente febre, mas todos esses sintomas são rapidamente resolvidos e, com certeza, todo o benefício que ela traz, a proteção que as vacinas trazem, superam demais qualquer reação esperada. Melhor do que ficar doente? Com certeza, melhor para todo mundo, né? Para a pessoa, para a família, para a coletividade, para o sistema de saúde. Então, é incomparável, realmente. O benefício é muito grande. Muito bem, agradeço. Então, a Chaula Vizelli falou conosco, coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas. Chaula, uma ótima tarde para você. Até mais. Obrigada, Tayla. Boa tarde para todo mundo. Obrigada.